O especial de Natal do Porta dos Fundos é censurado. Oi gente, eu sou a Nanda Portela, tudo bem com vocês? E esse daqui é o nosso All Trends, o programa que te conta tudo que tá bombando por aí. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Netflix tire do ar o especial do Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo. Logo que ele foi lançado, ele recebeu muitas críticas, porque ele mostrava Jesus como um homem gay e um triângulo amoroso entre Maria, José e Deus. Na época que o programa foi lançado, muita gente pediu nas redes sociais para que a Netflix tirasse do catálogo dela o especial. E aí ontem, o desembargador Benedito Abicair decidiu pela censura do especial do Porta dos Fundos. Ele falou que decidiu por isso para acalmar os ânimos. Lembrando que na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, a sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro foi atacada por coquetéis Molotov. E aí um grupo neofascista brasileiro assumiu a autoria do ataque. Na decisão, o desembargador disse que o pedido para tirar o programa do ar é, abre aspas, mais adequado e benéfico não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do agravo. Bom, gente, essa história bombou muito hoje. Teve muita gente criticando a decisão do desembargador, falando que é uma censura, mas teve gente que concordou, disse que tinha que sair do ar mesmo. O Felipe Neto criticou muito no Twitter dele hoje. Olha o que ele falou. É o primeiro caso de censura que atinge um projeto gigantesco. Isso vai repercutir no mundo inteiro. A liberdade da cultura no Brasil acabou. O precedente que isso abre é imenso. A esperança é um desembargador revogar ou o STF anular essa decisão estúpida. Esse tweet dele já chegou quase a 100 mil likes. Mas vamos ver o que as pessoas falaram no nosso post hoje no Instagram que a gente fez sobre isso. A Sabrina disse, precisamos respeitar Jesus Cristo e seu Pai, nosso Pai. Brinquem com outro tipo de coisa, porque com Cristo ninguém brinca. Respeitem a fé das pessoas para serem respeitados. O Amil falou, o Brasil vai se tornar um país fundamentalista religioso. Que vergonha, censura. E a Daniele falou, e eu que nem sabia que era obrigatório assistir ao especial. Pois é, gente. Inclusive, falando sobre assuntos que têm movimentado muito as redes sociais, vocês já ouviram falar na cultura do cancelamento? Vira e mexe, a gente escuta por aí falando, não sei quem foi cancelada, fulano foi cancelado. Pois é, esse movimento de cancelar pessoas está crescendo bastante desde o ano passado e a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês lembram, mas a Anitta foi cancelada no passado. Sim, porque ela levou o Nego do Borel para uma apresentação dela. E ele já tinha sido cancelado por ter feito comentários transfóbicos sobre a Luísa Marilac. Então, a YouTab, que é a nossa marca que analisa a sociedade, fez uma matéria muito importante sobre isso, justamente discutindo quais são os pontos positivos e os negativos de você cancelar alguém. Tá imperdível, é importante a gente falar sobre esse movimento que está crescendo tanto. Então faz o seguinte, segue o Tab no Instagram, @TabWall, e vai lá no link das últimas para você ler essa matéria completinha. Tá muito boa. Segundo assunto de hoje, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escreveu impressionante com C. Sim, o ministro da Educação, gente. Ele apagou o post, na verdade, era um tweet em resposta ao Eduardo Bolsonaro. Ele apagou, mas é óbvio que as pessoas não deixaram barato, e aí todo mundo já tirou print e viralizou, né? E não foi a primeira vez que ele cometeu esses erros, não, viu, gente? O ano passado, ele se referiu ao Franz Kafka como kafta. Sabe aquela comida de origem árabe que parece um espetinho de carne? Pois é. E depois, em agosto, ele escreveu paralisação com Z num documento que ele mandou para o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Pois é, impressionante com C é puxado, né, gente? E esse erro do ministro viralizou nas redes sociais ontem e hoje, e claro, a gente vai dar uma olhada no que as pessoas comentaram na internet sobre isso. O Ítalo falou, galera, o Weintraub, que escreve impressionante com C, foi aprovado em um concurso público federal, fez mestrado e hoje é ministro. Não desistam dos seus sonhos. A Camila disse, o ministro da Educação escrevendo impressionante com C é reflexo da realidade da educação brasileira. E aí o Gabriel falou, em que escola estudou o Weintraub para conseguir o feito histórico de escrever impressionante com C? O ministro da Educação não bastasse a baixeza de seus atos, as fake news sobre estudantes e as universidades, não bastasse ser uma pessoa má, tinha que ser um perfeito analfabeto. E para fechar o programa de hoje, uma pergunta que provavelmente você deve ter feito depois de que os Estados Unidos e o Irã não saem dos noticiários. Existe um lado certo nesses conflitos? Pois é, a gente fez uma matéria mostrando os pontos a favor dos Estados Unidos e a favor do Irã. Vamos lá então com os argumentos que baseiam a ação dos Estados Unidos. Número 1. A ideia de que o general Qasem Soleimani, que foi morto no Iraque semana passada, é burro e superestimado. Quem falou isso foi um comentarista político do The New York Times.
Número 2, a conclusão de que a pressão econômica era insuficiente para barrar o Irã. Sabe aquelas sanções econômicas? Pois é um dos pontos. E número 3, a ideia de que matar o general não foi burrice, até porque os Estados Unidos já tinham falado que esse ataque foi justamente para proteger os americanos, porque, segundo eles, o general tinha planos para atacar os Estados Unidos. E agora vamos aos argumentos contrários à atitude dos Estados Unidos. O objetivo de Trump é se reeleger. Pois é, tem muita gente que fala justamente sobre isso, até porque ele está passando por um processo de impeachment nos Estados Unidos. A tendência é que não dê em nada, porque pode ser que ele não seja aprovado no Senado, mas muitos especialistas dizem que a única intenção de Trump nessa história toda é se reeleger. E número 2, a ideia de que os Estados Unidos querem vender armas. Pois é. Os americanos são um dos maiores produtores de armas do mundo. E para alguns especialistas no assunto, nada melhor do que vender para grupos terroristas, né? Mas faz o seguinte, a gente fez uns stories lá no Instagram de UOL Notícias explicando um pouquinho mais sobre essa matéria e com o link dela para você arrastar para cima e ir direto lá pro site. Então faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram de UOL Notícias e veja essa matéria. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã, galera, sextou e a gente tá aqui de novo. Beijos. Criticou e pediu, em agosto, ele falou, falhei, né? Uau!